Quais são as classes de palavras e por que elas são tão importantes? Se você está tentando estudar a língua portuguesa para passar em concurso, vestibular, ou mesmo para sua escola, às vezes você fica se perguntando, mas por onde começar? Não sei. Se você está estudando para concurso público, provavelmente você deve ter se deparado com as classes de palavras. Não, nunca nem vi. E o que eu vou fazer na aula de hoje é passar um pouco sobre cada uma delas e por que elas são importantes, tá? Para que você possa depois estudar com calma cada uma dessas classes de palavras. Antes de tudo, eu preciso entender o que é uma classe de palavra, né? O que são a classe de palavras? Bom, a língua portuguesa ela se divide em dois grupos. O grupo da morfologia e da sintaxe. A morfologia, então, é o estudo da estrutura, da formação, da classificação da palavra. Nós vamos estudar a palavra isolada, tá? Muitas vezes do seu contexto. Então, a palavra não está dentro da frase aqui. Eu pego uma palavra e vou estudar aquela palavra. Isso é a morfologia. Na morfologia, então, as palavras são estudadas isoladamente. Já na sintaxe, eu vou estudar essas palavras dentro da oração. Por que é importante primeiro conhecer a morfologia? Porque eu sabendo classificar essa palavra, eu vou entender qual é a função que ela está exercendo dentro de uma oração, que é o que mais cai em concurso público, tá? Cai muito em vestibular e concurso público, saber qual é a classe de palavra e o que ela está, qual é a função dela dentro de uma oração. Então, nos estudos morfológicos, as palavras estão agrupadas em 10 classes, tá? Que podem ser chamadas de classes de palavras, classes gramaticais. Então nós vamos ver cada uma delas agora. A primeira que eu gosto de estudar é os substantivos. Por quê? Porque é a classe de palavras que mais tem palavras na língua portuguesa, que tem um maior volume de palavras. É uma classe que dá nome a pessoas, animais, lugares, sentimentos, coisas. Praticamente dá nome a quase tudo que existe. Elas podem variar, então, em gênero masculino e feminino, como, por exemplo, gato ou gata, número singular e plural, gato ou gatos, e o grau diminutivo ou aumentativo, gatinho e gatão. Que demais! Então, substantivo, basicamente, dá nome a todas as coisas, e elas podem variar em gênero, número e grau. Daí vem aquela frase, né? Ah, concordo com você em gênero, número e grau. Por quê? Porque para as outras palavras que vão formar oração, precisam concordar com o substantivo em gênero, número e grau. Os substantivos também se dividem em outras classificações. Substantivo simples, composto, comum, próprio, abstrato, concreto, coletivo, primitivo, derivado. Então, porque você precisa saber todos esses tipos de substantivos para poder localizá-lo e saber exatamente qual é a função que ele está exercendo ali. Já os artigos eu considero que é o mais fácil de todos na língua portuguesa. Por quê? Porque são apenas 8 palavrinhas que tem uma função muito importante. Então nós temos lá os artigos definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, uma, uns, umas. O, a, os, as, uns, umas. Facinho, né? Mas toma muito cuidado, porque às vezes a palavra a e uma, por exemplo, não está na função de artigo. Elas podem estar fazendo outras funções na língua portuguesa, como é o caso do a, que funciona depois que a gente vai ver lá como preposição. Ou uma, que também pode ser uma numeral. Então, não basta saber, precisa entender como que ele funciona dentro de uma oração. Classe de palavras aí que indica as qualidades, origem, estado do ser ou características, os adjetivos. O adjetivo é essencialmente um modificador de substantivo. Basicamente, eu tenho um substantivo e eu tenho um adjetivo dando uma qualidade ou especificando esse substantivo. Por exemplo, moço nervoso. O nervoso é um adjetivo que está qualificando esse moço, não é um qualquer moço. Ou passa uma moça na rua, uma moça bonita. Aham, sei. Não é qualquer moça que passou, é uma moça bonita. Então ele está qualificando, caracterizando aquele. Mas toma cuidado, né? Olha só, essa figura, olha o que ele escreveu. Sempre correndo atrás do meu adjetivo, né? Era para ser objetivo, mas virou um adjetivo. E chega na seleção. Se for para escrever assim, esquece a sua redação lá no concurso, hein? Se for para escrever redação assim, é melhor nem começar. É verdade.
Quer dizer, às vezes não. Numerais. Bem, os numerais é diferente dos números. Por exemplo, eu tenho aqui na tela o número 4. Numeral é quando eu coloco ele por extenso, tá? Então, quando eu vou lá e escrevo Q-U-A-T-R-O, 4, eu tenho um numeral. Os numerais, eles também se dividem em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Caramba, professor, não lembro mais nada disso. Não tem problema, é assim mesmo. Com o tempo você vai lembrando, a gente vai estudar todas as classes gramaticais ainda. Cardinal, então, é o que indica uma quantidade exata. 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. O ordinal indica ordem, sequência. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e etc. Multiplicativo vem da ideia da matemática de multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo e assim em diante. E o fracionário também vem da matemática, fração. E o que é uma fração? É quando eu tenho uma parte. 1/3, 2/3, metade. Então eu tenho uma fração. Tá ok? Aí também tem um detalhe. Os numerais, a partir do 200, ele passa a ter o gênero masculino e o gênero feminino. Que é o caso, por exemplo, de 200 gramas e 200 gramas. E por que as pessoas fazem confusão? Porque elas não entendem quando devem usar o masculino e quando devem usar o feminino. O masculino nós vamos utilizar quando estiver se referindo ao peso. E o feminino, que é o caso aí de 200 gramas, quando estiver falando de quantidade. 200 pessoas, 300 famílias, não importa. Então, 200 está no peso, 200 vai concordar se a palavra for feminina. Beleza? Pronomes. Já estamos aí na 5ª classe de palavras, hein? Pronomes. Os pronomes são muito importantes e caem muito em concurso público, tá? Por quê? Porque os pronomes você utiliza para substituir, dentro de uma oração, algum termo, tá? Para evitar uma repetição. Então, os pronomes são muito exigidos em concurso público. Se eu falasse para você assim, quais das classes de palavras você recomenda estudar? O pronome, com certeza, é uma das principais. Então, esse pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo. Eles podem ser pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos, interrogativos. Eu até tenho aí no meu canal 3 vídeos sobre os pronomes pessoais, pronomes possessivos e demonstrativos. E pretendo estar fazendo aí também indefinidos, relativos e interrogativos. No caso dos pronomes pessoais, é importante sim você estudar principalmente os pronomes retos e oblíquos, né? Os oblíquos são aqueles que a gente usa com menos frequência, o te, o lhe, o o a, que eles têm a função diferente dos outros pronomes, tá? Então eu não quero me estender muito aqui, mas eu quero te dar a dica aí do que eu deveria estudar. Se eu fosse você, focava bastante aí nos pronomes pessoais, relativos e os pronomes pessoais oblíquos e também nos pronomes relativos. Verbos. Bem, aqui é o vilão da língua portuguesa, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade de entender verbos. Também tenho no meu canal aí 3 vídeos diferentes aí abordando alguns aspectos dos verbos, tá bom? São vídeos aí que misturam games como jogos, filmes, tá? Mortal Kombat, Star Wars, tem um com Dragon Ball. Né, eu trouxe aí um vídeo um pouco mais leve para falar de uma classe de palavras bem complexa. E por que ela é complexa? Porque a palavra por si só, ela exprime um fato, uma ação, um estado, um fenômeno. Porém, o que pega mais na hora do verbo são os tempos verbais, presente, pretérito, futuro, porque eles se dividem, né, eles se ramificam, as formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Então, as formas nominais até que não são tão difíceis, são só 3, mas tem aí algumas variações. Modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, tudo isso se mistura, né? Dependendo da oração. E saber conjugar corretamente. Nós temos o costume aí na língua oral de falar muito errado, né? Fora da norma culta, e aí na hora de escrever acaba também cometendo os mesmos erros. Por isso, eu falo para vocês, o verbo é o maior vilão da língua portuguesa e você precisa estudá-lo com muito cuidado. Advérbios. Bem, o que são advérbios?
São palavras invariáveis que se relacionam com o verbo, adjetivo ou o próprio advérbio. E eles servem para indicar circunstâncias de tempo, lugar, modo, intensidade, entre outros. Só para você ter uma noção, a palavra mais e mas, tá? São muito parecidas. Saber diferenciar uma da outra indica que você sabe o que é um advérbio e o que é uma conjunção. Por exemplo, a palavra mais é um advérbio de intensidade, que é diferente do mas, que nós vamos ver em outra classe de palavras. Preposições. É outra classe de palavras aí que você tem que estudar com muita atenção. Por quê? Nós temos o costume de utilizar as preposições de maneira errada. Escrevemos e falamos errado. Então, na hora que a banca de um concurso público coloca alguma questão a respeito de preposição, o que ela vai fazer? Ela vai exigir conhecimento, domínio da norma culta. Então ela vai colocar situações em que você vai falar, caramba, mas isso aqui tá tudo certo para mim, não vejo nenhum erro. Por quê? Porque você não sabe ainda a função dessa preposição. Qual é a relação que ela está estabelecendo dentro de uma oração. Então, quais são as preposições? O a, lembra que eu falei lá no começo do vídeo a respeito do artigo? Então, o a é uma preposição e dependendo da situação ele é um artigo. Saber diferenciar vai mudar completamente o sentido da oração. O com, o de, o em, o para, sem, ante, contra, desde, entre, perante, sob, após, por, sobre, até. Então, existem todas essas preposições e elas têm funções específicas. Olha o caso aqui de cima do meme. Eu exijo que você tenha respeito com seu pai. Por que essa cara de nojo, essa cara de estranheza aqui? Porque o com quer dizer que eu estou ao lado de alguém, com alguém, na companhia de alguém. Então eu exijo que você tenha respeito na companhia do seu pai. É diferente de dizer que eu exijo que você tenha respeito por seu pai, porque aí o respeito está relacionado ao pai, né? Então eu exijo que você tenha respeito por seu pai. Entendeu a diferença? Então percebe como nós estamos acostumados a utilizar errado? É o caso de vou no banheiro ao invés de dizer vou ao banheiro. Faz parte aí também do uso das preposições, tá bom? Conjunções. Já chegamos na 9ª classe de palavras. Glória a Deus. E só para lembrar você, já que estamos aqui na 9ª classe de palavras, deixa aquele seu like, se inscreve no canal. E é importante se inscrever, por quê? Porque eu vou fazer vídeos com todas essas classes de palavras. Então, eu vou começar na mesma sequência, eu já tenho um vídeo lá sobre substantivos, mas se precisar eu vou dar uma modificada, dar uma adaptada aí para o concurso público, trazendo exercícios, mostrando situações. Eu vou fazer vídeos sobre artigos, preposições, conjunções, advérbios. Então tudo que nós vimos até aqui vai ter um vídeo sobre cada uma da classe, E morreu. Vai ter um vídeo sobre cada classe de palavras, tá bom? Então se inscreve no canal aí para você não perder a sequência de vídeos. As conjunções são uma palavra invariável que liga duas orações ou duas palavras de mesma função em uma oração. Caramba, Clóvis, não entendi nada do que você quer dizer aí. Bem, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, no caso da palavra todavia. Olha lá em cima no quadradinho branco. Todavia, mas, entretanto, no entanto, contudo, porém. Vamos pegar o mas. O mas é uma palavrinha que ela vai fazer a junção de duas orações. Comprei um tênis novo, mas ainda não usei. Percebe-se que comprei um tênis novo, é uma oração, não usei ainda é outra, e o mas vai ligar, vai conectar essas duas orações, trazendo uma ideia de oposição, adversativa, tá? Então, existem também classificações dessas conjunções, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E as bancas de concurso público, qualquer concurso, gosta muito de saber se você consegue identificar qual é a conjunção e qual é, principalmente, a sua relação. Se ela é aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Então, é preciso não só estudar as conjunções, mas principalmente qual é a função que ela está estabelecendo dentro daquela oração, tá bom? A última é mais fácil de todas, são as interjeições.
que na verdade é um conjunto de palavras que vai exprimir sentimentos, emoções, reações psicológicas, tipo caramba, nossa, que beleza, oh no, sabe? São expressões, muitas vezes não tem nenhuma característica de uma palavra, né? Tipo, puxa. Então, interjeições quase não caem em concurso público, tá? Sim, a gente corre o risco de aparecer um ou outro, mas é uma das mais fáceis de se identificar, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu passei bem um pouquinho sobre cada uma, dei algumas dicas para você do que você deve focar nos estudos e é claro que você pode contar comigo aqui no canal. Deixa alguma dúvida aí embaixo nos comentários, dá alguma sugestão de vídeos que eu quero fazer aí para poder te ajudar a entrar no concurso que você quer prestar, tá bom? Obrigado, grande abraço, sucesso para nós, beijo no coração, até o próximo vídeo, fui!